Vamos ler juntos o que está lá em Lucas capítulo 1. Nós vamos ler juntos o versículo 46 e depois leremos juntos o versículo 68, que fala desses dois hinos que se destacam entre os 5 que são registrados pelo evangelista Lucas. Vamos ler juntos? Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Mais uma vez, o ensaio foi ruim. Mas vamos ler juntos agora? Todos? Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Versículo 68. O cântico de Zacarias. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Obrigado, Pai, por tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque estamos cantando o Natal, conforme é teu desejo. Natal é essa canção, que ela sempre esteja em nossos lábios. Estejamos cantando que o Rei Jesus chegou e que ele pode nascer em cada coração. Que essa seja a nossa canção durante todo esse período. Em nome de Jesus oramos. Amém. As cantatas e apresentações musicais do Natal, elas não foram criação dos cristãos a partir do quarto século, como muitos pensam. Muitos pensam que o Natal é celebrado a partir do quarto século, da maneira como nós entendemos, e que as canções foram criadas nos mosteiros, mais tarde Lutero e os outros reformadores também fizeram canções natalinas, Bach e outros compositores muito ligados ao cristianismo e à reforma teriam feito, mas não. Esses textos que nós vimos e o início de Lucas está mostrando aqui que o Natal começou a ser cantado antes de acontecer. Porque essas primeiras canções que nós vimos, tanto a de Maria, o Magnificat, quanto a canção que a gente chama de Benedictus, a canção que é cantada por Zacarias, elas são antes de Jesus nascer. Maria canta a sua canção quando ela vai visitar Isabel. Isabel, quando recebe Maria, canta também um pequeno cântico. Os primeiros cristãos teriam entoado essas canções. Logo no primeiro século, eles já entoavam essas canções. Então, sempre houve a celebração do nascimento de Jesus, a memória disto sempre foi enaltecido, falado. Isso não foi uma criação posterior do cristianismo. Pastor Leandro Peixoto, da Segunda Igreja Batista de Goiânia, escreveu algo muito interessante. Nós já ouvimos alguma coisa aqui. E ele escreve assim: o que Deus fez em Cristo Jesus requer de nós louvor e adoração. Não basta compreender a obra da salvação. Ela precisa ser celebrada com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pois é cantando e salmodiando que a alma melhor se expressa e mais se deleita no objeto da adoração. Refletiremos sobre as leituras bíblicas que foram feitas dos cânticos de Maria e Zacarias. Esse texto de Lucas 1, 46 a 51, Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e ele é chamado de Magnificat, porque essa palavra engrandece, em latim é Magnificat. E logo a igreja começa a recitar cânticos, e o cristianismo, depois do quarto século, usa o latim, principalmente o cristianismo ocidental. A primeira tradução da Bíblia toda para uma língua fora do hebraico e do grego vai ser feita para o latim. E quando fala engrandece, essa mulher de Deus, uma jovem adolescente, Maria teria entre 14 e 16 anos, era muito comum os casamentos com 14 anos, até com 13 anos, isso acontece até hoje naquela região. Ela reconhece e louva o Deus Todo-Poderoso. Só Ele é grande e soberano. Só sabe Ele o que é e faz o melhor na história do mundo. Mas Deus sabe o que é melhor e faz o melhor na sua história e na minha história também. Nós não entendemos. Maria não estava entendendo de nada daquilo.
Há um filme sobre Maria e José, muito interessante, que eu vi há muitos anos atrás, que descreveu para mim, melhor do que tudo que eu já tinha visto e tudo que eu já li sobre o Natal, em termos de uma obra artística, que mostra uma Maria assustada e ameaçada. E provavelmente isso aconteceu. Quando se descobre que ela estava grávida, e por isso José quer fugir, e José queria fugir, e o texto em Mateus vai dizer que para não difamar Maria, o que aconteceria? Eles não estavam oficialmente casados, havia um compromisso, era um noivado, mas o noivado era um compromisso seríssimo. E não poderia haver relacionamento íntimo entre os dois. Então, se houve o relacionamento, eles erraram. Os dois pecaram. O que acontece é que José diz, eu fujo e eu assumo a culpa. Provavelmente José seria perseguido uma parte do tempo pela família e teria que sumir daquela região, porque ele teria sido dado como alguém que abandonou o casamento, deixou a moça grávida e solteira. Mas seria menos mal para Maria, porque ela não teria adulterado. E descobrindo que Maria estaria grávida de alguém que não era o marido dela, por mais que aquela história, hoje nós acreditemos na história do Espírito Santo, na época não se acreditou. E até hoje tem gente que fala mal de Maria. Pessoas céticas, que criticam a palavra de Deus, que duvidam da palavra de Deus, dizem que a gravidez de Maria, e muitos até não cristãos de outras religiões criticam isso. Mas é interessante que outros grupos religiosos, mesmo não cristãos, reconhecem, o islamismo reconhece que Maria ficou grávida também de uma forma miraculosa. Eles acreditam no nascimento virginal, não apenas os cristãos assim acreditam, mas há alguns que estão já duvidando. Isso é terrível. E naquela época muito mais. Então, quando está no início, é melhor que Maria vá para longe. E por isso que Maria vai lá para algumas centenas de quilômetros, talvez uns 180, quase 200 quilômetros longe da sua terra, para as montanhas da Judéia, para ficar na casa da Isabel. E ela é recebida, e quando é recebida, Isabel tem uma canção. Isabel canta também, ela se alegra. E Maria é levada e começa essa canção logo em seguida respondendo, reconhecendo isso, Deus sabe o que faz, Ele é grande. Eu não estou entendendo nada. E muitas vezes na vida da gente, a gente não está entendendo nada. Mas se você confia em Deus, você tem que saber que Deus é grande, que Deus é poderoso, todo-poderoso. E o que está acontecendo é ato soberano de Deus na sua vida. Não dá para entender, não dá para compreender, você só tem que crer. E ela, mesmo com essa dificuldade toda, reconhecendo que Ele é soberano, ela diz no versículo seguinte, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. A minha alegria vem lá de dentro. Não tenho motivos físicos para me alegrar. Estou tendo que levar uma gravidez aqui meio cheia de problemas. Mas o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Mesmo em circunstâncias difíceis do povo daquela época, de Maria, ela consegue louvar a Deus, porque espiritualmente ela estava firme no Senhor. Ele atentou para a humildade da sua serva, porque desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. É bem-aventurada. E Maria, até de forma errada, às vezes, é colocada como bem-aventurada, e às vezes ela é colocada até como divina, ela nunca quis ser divina. Mas isso que aconteceu hoje é motivo de honra para Maria, para aquela menininha, para aquela adolescente daquela época, que não estava entendendo. Ela é reconhecida e nós estamos aqui agradecendo a Deus pela vida dela e por ela se submeter à vontade de Deus. Por ser humilde, ela reconheceu que Deus tinha a direção. E quando o anjo anuncia que ela ficaria grávida, mesmo sendo virgem, ela diz, eis aqui a sua serva. Ela se dispõe a obedecer a Deus. Só quem se dispõe a obedecer a Deus pode experimentar o poder de Deus na vida. Ela se dispôs e ela experimentou o poder de Deus na sua vida. Agora, ela continua reconhecendo que nada merece e
também diz: o poderoso me fez grandes coisas e santo é o seu nome. O versículo 50 continua: sua misericórdia vai de geração em geração sobre todos os que o temem. E ouvimos aquela música, Deus de todas as gerações. Ela era abençoada por ser da geração de Davi. Maria é descendente de Davi. E ela estava sendo abençoada pela fidelidade do seu não sei quantos avós para trás. Da mesma maneira, nós podemos abençoar as nossas gerações, sendo fiéis ao Senhor e transmitindo aos nossos filhos as coisas grandes de Deus. É importante aquilo que ouvimos aqui domingo passado com as crianças cantando também o Natal de Jesus. E é importante que em nossas casas nós estejamos anunciando isso aos nossos filhos. Se engana aquele que pensa que essa é uma boa igreja, que ensina coisas boas para os filhos. É claro que nós buscamos ajudar, mas a igreja nada faz se você não estiver fazendo em casa. A igreja apenas completa aquilo que já tem que estar sendo feito todos os dias na sua casa. Quando você transmite às suas gerações seguintes, aos seus filhos e netos, as grandezas de Deus e ensina eles a reconhecerem que Deus é todo-poderoso, que Ele enviou Jesus. E temos que, mais do que nunca, nesse período de Natal, ensinar para as nossas crianças que Natal não é festa do bom velhinho. Natal é festa do eterno Deus. Natal é festa do menino que é rei, Jesus. Nós temos que tirar o aspecto comercial. É claro que nada impede que a gente dê presentes, troquemos presentes, mas temos que lembrar, ensinando em casa e com quem nós conversarmos, que o grande presente é Jesus. Que aquilo é uma lembrança, mas o presente de verdade, Deus deu. E tem que ser recebido pela fé, Jesus. Sim, nós temos que reconhecer, e os versículos 50 também diz, o 51 também coloca, agiu com seu braço valorosamente. O versículo 49, o poderoso me fez grandes coisas, santo é o teu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração. Ele é poderoso, ele é santo, ele é misericordioso. O versículo 51 diz que ele agiu com o seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Deus age poderosamente, Ele sempre age com força. Você pode não estar vendo a ação de Deus, mas você tem que confiar na ação de Deus. Na ação de Deus no nosso país. Tem muita gente que está preocupadíssima. O que vai ser do nosso país? Confie em Deus. Deus tira e coloca quem Ele quer no poder. Ele faz o que Ele quer porque Ele é rei soberano. E você tem que confiar que acima de qualquer poder está o poder de Deus. E Ele destrói os soberbos, mas Ele é o justo juiz que julga na hora certa, da maneira certa. Nós somos juízes precipitados e julgamos erroneamente muitas vezes. Ele é o justo juiz e temos que saber que com Ele está a vingança e na hora certa Ele vai fazer justiça. Ele derruba poderosos, exalta humildes, diz o versículo 52 e 53. Derrubou dos seus tronos os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Numa época em que muita fome havia, de verdade, literalmente, e normalmente se pensava que o pobre estava nada mais do que cumprindo a sua sina, e que o rico era abençoado por Deus, ela coloca aqui de forma clara pelo Espírito Santo de Deus que não é assim na verdade. E aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos e alimentados, como mais tarde Jesus vai dizer. E quando nós nos apresentamos vazios e abertos, o Senhor preenche de riquezas a nossa vida, a nossa alma, e até Ele nos dá os bens que são necessários para a nossa subsistência. Ele também cumpre as suas promessas. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia em favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos pais. Deus cumpre as promessas. A grande promessa que Deus fez através de Jesus é que todo aquele que nele crê tem vida eterna e vai estar salvo. E você e eu temos que acreditar nisto.
puxa, mas parece que Jesus está demorando tanto, ele vai voltar, e se ele não voltar, eu vou ao encontro dele. E se eu creio nele, eu posso ter certeza que eu fecho os olhos aqui e abro na eternidade. Você tem que confiar nessa promessa. Você tem que confiar na promessa de que eu nunca vi o justo passar fome e nem a sua descendência padecer necessidade. Você tem que confiar que Deus cuida de você e dos seus, se você está buscando fazer a vontade de Deus. E tem que descansar nas promessas do Senhor. Promessas reais e verdadeiras e não falsas promessas que alguns ficam espalhando por aí. Agora, o versículo 68, ele fala do outro cântico, que é o cântico de Zacarias, que foi produzido por aquele que era sacerdote de Deus, mas que duvidou quando o anjo lhe aparece e lhe traz a mensagem, dizendo que agora idoso, Deus tinha ouvido a sua oração, talvez que ele tivesse feito há muito tempo atrás, mas que Deus estava respondendo naquela hora. Às vezes parece que Deus está demorando, mas Deus não demora. A hora certa, ele vem com a resposta. E Deus tinha que responder a oração naquela hora para mostrar o milagre dele. O milagre de Deus naquela ocasião não foi apenas o nascimento de Jesus, de uma virgem, mas uma mulher idosa, que talvez para os nossos dias tivesse aí mais de 70 anos, 80 anos, ficou grávida, sem nenhum tratamento, pela ação também do Senhor. E aquele homem também lá, com talvez mais de 80 anos, consegue, tendo um relacionamento com a sua esposa, ela é engravida. Não foi aí a concepção virginal de forma alguma, não foi nada pelo Espírito, mas Deus fez um milagre também. Isso, inclusive, leva Isabel a acolher Maria. Olha, Deus também fez um milagre na minha vida, Ele está fazendo um milagre na sua, e eu não duvido de nada. Sim, mas Zacarias duvidou, teve que ficar mudo e só voltou a falar quando o filho nasceu. E a primeira palavra que ele disse foi o nome do menino, é João. Na época era costume colocar o nome do pai no primeiro filho. Seria Ben Zacarias. Ben é filho. Ben Zacarias, o filho de Zacarias. Jonas ou Bar Zacarias, Bar Jonas, Ben Bar, poderia ser isso. Mas não, você vai se chamar João. Johannes é o nome que ele dá, reconhecendo que Deus é quem tinha feito aquilo. E ele diz que ele é bendito. Benedictus é esse cântico, essa canção de Zacarias. E ele reconhece que Deus visitou e redimiu o seu povo, libertou. Em Jesus Cristo veio a libertação. Libertação da condenação do pecado, libertação do poder do pecado e, finalmente, a libertação do corpo do pecado, para quem o aceita e o recebe no seu coração. Natal é nascimento de Jesus. Existe Natal cada vez que Jesus nasce no coração de alguém. Nós vamos fechar os nossos olhos enquanto o grupo de cânticos vem aqui à frente, mais uma vez. Eles estarão nos conduzindo daqui a pouco numa bela e última canção que cantaremos juntos ainda hoje. Mas ore ao Senhor silenciosamente. Louve a Deus por Jesus. Louve a Deus porque Ele nasceu. Louve a Deus porque Ele é o presente de Deus. E só nele tem sentido celebração de Natal. Louve a Deus porque nossa igreja proclama o verdadeiro sentido e você é igreja e você está proclamando junto. Agora, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, louve a Deus porque você tem salvação. Se você passa por momentos difíceis, louve a Deus, porque Deus não abandona você. Ele esteve com Maria, com Zacarias e com Isabel, no momento da dificuldade, com José também, naquela luta tremenda. Ele é a salvação daqueles que nele humildemente confiam. Ele é a salvação também para você, nas suas dificuldades, creia nisto e louve a Deus. Agora, se você, mesmo se dizendo cristão, não tem certeza de que já tem a certeza ou já tem o presente da vida eterna, você não tem certeza do seu destino eterno, você não tem certeza se vai para o céu ou não, então não aconteceu o Natal na sua vida. Eu quero que você experimente o Natal hoje. E se você quiser hoje experimentar esse milagre, fala para Deus, no seu coração, repete a oração que eu vou dizer, diga assim:
Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, eu creio na tua palavra, a Bíblia Sagrada. Eu creio que o Senhor enviou Jesus Cristo ao mundo na época certa, para viver, ensinar, mostrar o teu poder e morrer na cruz. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu me arrependo. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue e pagou o preço dos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. E eu convido Jesus Cristo para morar na minha vida agora. Eu creio que o Senhor ouve a minha oração. Eu sou teu para sempre. Estamos de olhos fechados. Alguém orou essa oração comigo? Levante a mão. Alguém gostaria de fazer uma oração como essa? Levante a mão. Quem levantou a mão, fique em pé, mesmo onde está. No seu lugar, fique em pé. Quem levantou a mão, fique em pé. Se você está em casa, pode ficar em pé. A senhora, Deus abençoe. Quem confirma, Deus abençoe. Eu vou pedir que o irmão Adriano, vou pedir que o Gileade nos ajude também nessa hora. Se o João puder, ajude ali, fique em pé. Anote os nomes, por favor, se puder. E depois eu quero dar uma Bíblia para cada uma dessas pessoas. Adriano, depois o Gileade, vê as Bíblias, por favor, Gileade, para a gente dar para cada um desses irmãos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Creia que Jesus tem ouvido a sua oração. Creia que você é dele. João, você está com o microfone aí? Eu vou pedir que... Adriano, vem aqui. O Adriano vai orar, agradecendo a Deus por estas vidas, pedindo que o Senhor confirme a decisão em cada um. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por essas vidas, Pai, que levantaram as mãos. Quero, Deus, te agradecer, Deus, por cada um, Deus, que teve iniciativa, Senhor. Amém. De também te aceitar como único e suficiente Salvador, Pai. Muito obrigado, Senhor, que te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou, pela tua palavra, Pai, que manifesta, Senhor, em nosso coração, Pai. Muito obrigado, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida desses irmãos. É em nome de Jesus. Amém. Amém.